Com a palavra o deputado Rogério Correia. Minha senhora Aline, boa noite. Aline, boa noite. Senhora Aline, nesse tempo que a senhora está com o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, a senhora comprou passagem para o filho do presidente Lula, Lulinha, com dinheiro do Careca, do INSS? Não. Não. A senhora, por um acaso, tirou dinheiro do cofre e entregou para o Lulinha, filho do Lula? Não. Então, o que a senhora falou aqui não vai servir nada para o relatório e nem para a presidência dessa casa, que esse era o objetivo. Mas então vamos conversar sobre quem era o Careca do INSS e o que ele de fato fez. Eu pediria que colocasse uma tela que é repetitiva, mas importante, que eu vou chegar nela. A senhora chegou a conhecer a AMBEC, associação que o Careca fazia parte? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio. E o Maurício Camisotti, amigo, chefe do Careca? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio. AMBEC, SEBAP e UNSBRAS são as três entidades que faturaram 50 milhões por mês. O Camisotti, que a senhora prefere ficar em silêncio, ele apareceu no escândalo da CPI da Covid. Ele foi responsável por intermediar a vacina superfaturada Covaxin. Camisotti era sócio oculto da operação junto com Danilo Trento e Francisco Maximiano. A senhora já ouviu falar em algum deles? Não. Na mesma época, Flávio Bolsonaro, a senhora já ouviu falar nele. Ele arrumou uma agenda para o Danilo Trento e o Maximiano do BNDES, em plena pandemia, e viajou com ele para Las Vegas. Flávio Bolsonaro. Está aqui, ó. Flávio Bolsonaro também pediu que o presidente do BNDES recebesse o dono da Precisa. Isso foi noticiado em toda a imprensa. Também, Flávio Bolsonaro viajou aos Estados Unidos com o diretor da Precisa, que é aquele escândalo de baratear e superfaturar os preços da Covaxin, que na época o governo Bolsonaro queria comprar. E o Danilo Trento reapareceu depois no aeroporto de Congonhas, recentemente, com o senhor Virgílio, procurador do INSS. O senhor Virgílio deu aval para estas entidades que eu me referi, que foram fraudulentas, junto com José Carlos Oliveira. José Carlos Oliveira, a senhora já ouviu falar nele, dona Aline? José Carlos Oliveira? Está fazendo uma pergunta, A senhora já ouviu falar em José Carlos Oliveira? Já esteve lá com a senhora? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. Zé Carlos Oliveira, inclusive, levou para o Ministério da Previdência para ser o seu consultor jurídico, o senhor Virgílio, que foi quem fez essas empresas que eu coloquei aqui, AMBEC, SEBAP e UNSBRAS, que a senhora prefere, não se lembra, prefere não dizer sobre elas. Mas foram essas empresas que enriqueceram o Careca. O Careca ficou rico a partir dessas empresas. Para se ter uma ideia, a AMBEC, vamos lembrar disso, pessoal, a AMBEC, ela tinha 3 filiados. Quando ela ganhou o ACT, em 2021, ganhou o ACT de quem? Zé Carlos Oliveira, governo de quem? Jair Bolsonaro. E passou para 30 milhões depois. Sai de uma arrecadação irrisória de R$ 135 para 30 milhões, a AMBEC. Desde 2021 que ela recebeu esse ACT, e foi aí que ele foi enriquecendo, e também o Careca, e formou esse império. Mas esse passado não sei se interessa para a relatoria, porque nada foi lembrado em relação a isso. Apenas queriam saber a resposta, que a senhora já disse que não, que o Lulinha não tinha a ver com isso. Decepcionou muito quem fez as perguntas. A Polícia Federal identificou Alexandre dos Reis, agora, e aí eu vou chegar aí, como sócio de uma offshore do Careca do INSS, a Camilo e Antunes Limitada, que é sediada nas Ilhas Britânicas. Essa empresa, Camilo e Antunes Limitada, nas Ilhas Britânicas, a senhora sabe que pertence ao Antônio do INSS? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio, pois pertence a ele. Aí nós vamos fazer as ligações que estão ali, ó.
e que o presidente nunca coloca para a gente poder investigar. Por isso que deu aquela confusão toda na reunião passada, já deve ter acompanhado, deu um tumulto danado, porque a votação foi fraudada e, ao mesmo tempo, nós não pudemos colocar os nossos requerimentos. Inclusive esse aí, ó. Eu vou mais uma vez apresentar para ver a ligação é tão clara com esse caso e dizer que isso não tem nada a ver com careca do INSS, mas o Lulinha tem, porque ouviu dizer isso e aquilo. Mas isso aí é claro, ó. Vamos ver. Mais uma vez. Isso sem falar no Zetel, no Vorcaro, que tiveram também uma relação muito promíscua, inclusive com a Clava Fort Bank. E é dinheiro que veio dos aposentados do Banco Master, que foi formado esse banco a partir do governo Bolsonaro e dado crédito consignado no governo Bolsonaro. E esse crédito consignado foi parar lá na Clava Fort Bank. E eu não posso quebrar o sigilo da Clava Fort Bank porque não é votado o requerimento aqui. Mas ele é muito importante que isso aconteça, porque nós vamos ver a ligação do dinheiro do aposentado que foi parar no Clava Fort Bank, que é um banco de uma igreja, por incrível que pareça. Mas voltando ao Flávio Bolsonaro, para não ficar apenas no Zetel, assim, tem que falar nesse caso do Zetel, porque o Zetel é cunhado do Vorcaro. E o Zetel era pastor, ou é pastor, na igreja da Lagoinha. Então, a relação entre Zetel e Vorcaro são imensas. Se o Vorcaro é convocado e o sigilo é quebrado, por que não se pode quebrar do Zetel, que é o sócio e quem organiza toda a economia, inclusive, que acontecia? Mas no caso do Flávio Bolsonaro é muito claro. Ele formou uma advocacia, isso depois de comprar uma casa de 6 milhões, que ele disse que era por causa de uma loja de chocolate, agora depois justificou que era por causa dessa advocacia, mas a advocacia só existiu depois disso. E ele contratou uma pessoa, não sei se a senhora já ouviu falar, já teve lá, Letícia Caetano dos Reis. A senhora já ouviu falar, já esteve lá? Nunca ouvi falar. Essa Letícia Caetano dos Reis, ela foi agora e é administradora do escritório de advocacia e ela é irmã do Alexandre Caetano dos Reis, que é esse que me referi aqui, sócio do careca do INSS, aquele lá. E nessa brincadeira, essa Camille Antunes Limitada, que tem lá nas Ilhas Caimãs, ou sei lá onde, no paraíso fiscal, Ilhas Virgens Britânicas, e essa operadora acabou passando um recurso de R$120 mil, fora aonde funciona a mansão, que funciona o escritório do Flávio Bolsonaro, que foi facilitado também pelo BRB, que é um banco ligado ao governador Ibanez, que tem tudo a ver também com a existência do Banco Master e do Vorcaro. Isso aí é um caso grave, ele precisa ser analisado. Como que essa mansão foi adquirida por empréstimo suspeito no BRB, como que esse escritório de advocacia contratou a Letícia Caetano, que é irmã do Alexandre Caetano dos Reis, que já estava no caso da Covaxin, e como isso chegou até careca do INSS, que é sócio desse Alexandre. Essa é uma coisa importante que a gente precisa de ver aqui durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mas é sempre bom repetir, o deputado Pimenta colocou isso aqui muito claro, que essas coisas não começaram agora, em 2023. Esse enriquecimento e essa roubalheira do INSS, ela começou há muito tempo, especialmente com entidades picaretas como a Stambec, do Careca e do Camisote. Começou lá atrás, no governo Temer, e este caso específico no governo Bolsonaro. E veio até agora. Está sendo desvendado agora no governo do presidente Lula, porque denúncias foram feitas no governo Bolsonaro. Isso já ficou tão claro aqui, que é até chato ficar repetindo. Mas apenas agora é que isso está sendo verificado, porque se impedia na época de verificar. Teve um senador atualmente, que era ministro na época, ele foi retirado do ministério, porque ele estava investigando a família, inclusive o senhor Flávio Bolsonaro. E ele foi, então, demitido do governo Bolsonaro. Isso também, nós já vimos, essa história é antiga. O fato é que todo este passado levou a este quadro de dívida dentro do INSS aos aposentados, que agora, felizmente, estão recebendo o recurso de volta.
mas é claro, fica prejuízo ao erário, por mais que a gente ainda consiga trazer os recursos que foram roubados. Se a senhora pudesse ajudar, talvez mais recursos nós pudéssemos trazer do rombo que o careca do INSS deu, para que o erário público sofra menos com isso. Muito obrigado. Obrigado, excelência. O deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, boa noite, depoente, relatora, mesa, vice-presidente Duarte. Eu quero primeiro rebater um ponto que foi colocado aqui pelo líder do governo, né, de que a oposição ou o relator seriam duros com mulheres. Eu vou falar por mim mesmo, tá? Das 3 vezes que eu pedi, e todas as vezes fui acompanhado pelo relator e pelo presidente, prisão de alguém que estava depondo aqui, e todos os 3 saíram presos, todos os 3 eram homens. Então, não sou duro com mulher, eu sou duro com bandido. Se for o criminoso, independentemente do seu sexo, a gente vai pedir a prisão, e todos eles até agora foram presos, né? Lamento, inclusive, todo o vitimismo que foi feito em relação ao último depoimento da mulher que aqui depois, porque, façam-me o favor, os colegas, alguém realmente acredita que uma mulher que tinha uma empresa de 150 e tantos milhões de reais, que ela própria fazia as movimentações financeiras, ela não tinha nada a ver, que era só o marido, e que ainda na hora, que até ficou cômico, deputado Alfredo, na hora de justificar, mas você achou que seu marido estava ficando rico com o quê? Com, aspas, consultoria da vida. Alguém realmente acredita que essa mulher não sabia o que estava fazendo? Todas as empresas no nome dela, o dinheiro sendo movimentado por ela. Enfim, então, eu acho que o primeiro ponto que precisa ficar claro aqui é que não existe nenhuma diferença de tratamento em relação a ser homem ou mulher. Tem diferença de tratamento de quem é culpado e quem é inocente. Quem tem indício de ser culpado e quem tem indício de ser inocente. Ponto. Outro ponto que foi colocado pelo líder do governo, nós estamos aqui expondo o que foi amplamente divulgado pela imprensa, de que o próprio Lulinha, segundo o Estadão, teria admitido que teve sua viagem paga pelo careca do INSS. Aí diz o líder do governo: a oposição fala de uma matéria sem fonte. Achei curiosa essa posição. O líder do governo é jornalista. Ele quer acabar com o direito constitucional do sigilo da fonte. Toda a matéria agora o jornalista vai ser obrigado a considerar a fonte. Isso é coisa de estado de exceção, excelência. Coisa que o governo diz combater. E eu acho que a Constituição Federal seria uma boa leitura para um deputado. Pois muito bem. Passando aqui para o nosso depoimento. Quero perguntar para a senhora... de quais empresas ligadas ao careca ou de propriedade do careca a senhora tinha acesso a contas bancárias, extratos e autorizações de pagamento? Vou ficar em silêncio. Bom, a gente começa mal, né? Porque a senhora disse para o relator que está envergonhada de estar em frente a homens que querem que você diga o que você não sabe. Essas foram as palavras usadas pela senhora. Se a senhora não sabe alguma coisa, a senhora poderia simplesmente dizer não sei. Eu já estou sendo agora inclusive objeto de processo criminal, dessa vez pelo senador Everton Rocha, das outras tantas vezes de outros adversários políticos. E quando eu sofro uma acusação criminal e eu não sei, eu digo não sei, o silêncio só é utilizado como estratégia quando você sabe que está envolvido num crime e você não quer abrir informações em relação àquilo porque você não tem a obrigação de gerar própria contra si mesmo. Ninguém está obrigando você a dizer o que não sabe. Agora, quando você diz que você permanece em silêncio, não implica que você não sabe, implica que você geraria prova contra si mesmo, porque tem envolvimento. Então, eu vou te perguntar se era uma prática comum realizar no mesmo dia de recebimento dos recursos, no dia em que o recurso era recebido na conta corrente de uma empresa do careca, que você tinha acesso, que você operava nos pagamentos que você fazia, se era comum manter o saldo baixo dessa conta para imediatamente transferir para outra. Eu já respondi para o relator, mas eu vou repetir.
eu não tinha acesso a contas bancárias e eu não fazia pagamentos. Pronto. Tá vendo como é mais fácil falar a verdade? A senhora confirma, e mais uma vez, só para explicar para a senhora a dinâmica de uma comissão parlamentar de inquérito, a senhora ter respondido, ou pensar ter respondido, a pergunta de um relator, ou de qualquer outro parlamentar, ou do presidente, não desobriga a senhora a responder as perguntas dos parlamentares que fizeram na sequência. Mesmo porque os parlamentares podem fazer com uma outra linha de raciocínio, com outras palavras, querendo saber outras informações. Então não é razão para se escusar de, já respondi para alguém. Isso não interessa para a CPI. Tá? E não é desculpa para ficar em silêncio. A única desculpa que a senhora tem para ficar em silêncio é na hipótese de não gerar prova contra si mesma. Já respondi, não é escusa legal para você não responder. Pois bem, a senhora confirma, dito isso, a senhora confirma ter feito em anotações, em cadernos, registros como Stefanuto 30%, Virgílio 30% e Justiça do Distrito Federal, que nós sabemos, investigadores da Polícia Federal analisam se isso era pagamento de propina, o que nos preocupa principalmente em relação à Justiça, porque se tem membro do Judiciário na folha de pagamento de roubo de dinheiro de aposentado, isso nos preocupa muito, mas enfim, a pergunta é, a senhora confirma ter feito essas anotações? Não, eu nunca fiz tais anotações. E quando aconteceu a operação, não era eu a secretária dele. Muito bem. Já houve alguma vez orientação para fracionar pagamento, evitar registro formal ou operar de alguma maneira que dificultasse rastreamento bancário? Para mim, nunca, eu não operava nada financeiro. Quando você... Não, vamos lá. Não foi isso que ela disse. Ela disse que operava compra de passagens, reserva de hotéis e por aí vai. A senhora nunca operou nenhum pagamento em nome do careca do INSS? Eu fazia o pedido nas agências de viagem. Os pagamentos eram feitos pelo diretor financeiro. Eu não tinha acesso a contas. Nunca nenhum pagamento em nome do careca, seja por empresa, seja pela pessoa física, a senhora nunca fez. Perfeito. Nunca fiz. A empresa Prospect, ela exercia atividade operacional real, compatível com aqueles contratos firmados, até o conhecimento da senhora, ou ela atuava essencialmente só como uma intermediária financeira? Eu não tenho conhecimento, por isso eu vou ficar em silêncio. A senhora participava de decisões estratégicas sobre destinação de recursos ou só cumpria as ordens diretas do careca do INSS? Não participava. Muito bem. Bom, até para aliviar para a senhora e fazer uma recomendação, obviamente que a senhora está sendo muito bem assessorada juridicamente, mas só para falar sobre um fato dessa CPI. A maioria esmagadora das pessoas que vieram aqui, prestaram depoimento e responderam abertamente todas as perguntas que foram feitas, estão soltas. A maioria das pessoas que responderam a todas as perguntas abertamente, a maioria das pessoas que vieram até aqui e que em nenhum momento disseram vou ficar em silêncio, estão soltas. Por outro lado, a maioria das pessoas que vieram aqui, prestaram depoimento e em algum momento disseram vou ficar calada, estão presas. E eu digo isso por uma constatação de que, em a senhora não sendo um dos elos principais do escândalo, em a senhora não sendo uma operadora de grande importância dentro desse esquema, nós já sabemos que Virgílio, Stefanuto e o Careca estão negociando acordos de delação premiada. Se, ao fim e ao cabo, for descoberto que a senhora teve algum envolvimento, não vai sobrar nenhuma informação relevante para você prestar. Em não havendo nenhuma informação relevante para você prestar, em você não tendo o nível que grandes ladrões têm para ter grande blindagem política e não serem presos, a senhora, por esses ladrões, será instrumentalizada e esquecida na prisão.
em a senhora sendo culpada, em a senhora não entregando informações relevantes, porque daí você não interessa nem para os grandes, que vão querer te descartar, e nem para quem faz a investigação, e nem para quem julga, e nem para quem conduz o inquérito, porque não terá informação relevante a prestar. Com isso eu finalizo meus questionamentos, presidente. Com a palavra por 10 minutos, o senador Isalcir Lucas. Presidente, eu tenho acompanhado algumas CPIs, CPMIs, e muitas vezes eu vejo o advogado defendendo muito mais os interesses de outras pessoas que estão mais complicados do que propriamente a pessoa que está sendo a depoente. Então eu perguntaria, nem sei se é normal, não sou advogado. Quem contratou o advogado? Foi você ou foi alguém? Quem contratou? Posso perguntar isso, não? Senador Isalcir, como advogado... Não, se não puder, tudo bem. Só apenas para que, como foi feito o questionamento, mas só para que todos saibam, existe um sigilo entre cliente e advogado. Então, nesse caso queira responder, é possível, mas não precisa responder em razão do sigilo, por ser um direito do advogado previsto no Estatuto da Advocacia da OAB, Lei 8.994. Eu agradeço. Mais 30 segundos. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!